Novamente tivemos um dia muito forte no Ibov hoje, né? Ontem, apesar de faltar volume, e aí eu comentei com vocês sobre isso, né? Uma coisa não invalida a outra. A gente teve hoje a continuação do movimento, confirmamos fundo, que seria bem fácil de acontecer, porque ontem fechou perto aí da máxima, e seguimos na correção dessa pernada de baixa, né? Então, em 2 dias aqui, né? Basicamente de alta, o Ibov subiu 3%. Lembra que a queda desculpa, em 13 dias caiu 5,4%. Em 2 dias de puxada aqui para cima, o Ibov já subiu mais de 3%. Então, é isso que a gente falava, né? Que eu falava, algumas pessoas também do mercado aí falava sobre a queda do Ibov nesses 13 dias. Apesar de ser uma sequência extensa e bater o recorde e tal, virar meme, em porcentagem não tinha mudado muita coisa. Agora, o que eu quero colocar aqui para vocês, ó, é, por exemplo, uma retração de Fibo para a gente encontrar. Se o nosso mercado for desenhar algum padrão, né, de reversão, porque lembra, galera, eu vou repetir algo que a gente sempre conversa. Vinha em tendência de alta, anulou a tendência de alta quando perdeu esses fundos aqui. Só que uma coisa é anular, outra coisa é reverter. Então a gente precisa, se for entrar em tendência de baixa, precisa criar um padrão de reversão, que seria, por exemplo, um pivô de baixa. Ou seja, chegou muito perto hoje da média de 21 e da retração de 50% dessa pernada de baixa. Se, por exemplo, amanhã começa a formar um topo, e aí amanhã é quinta, na sexta confirma. Aliás, vamos por partes, como diria nosso amigo, né? Se amanhã forma um topo, já temos a formação do padrão de reversão, que seria um pivô de baixo. Ah, e se continuar subindo? Não tem problema nenhum, por exemplo, romper as retrações de FIBO aqui, ainda poderia criar aquele padrão de reversão que eu falei ontem, que seria um topo duplo, né? Ou até dar aquela cutucadinha na máxima e forma um topo logo em sequência. Tudo isso é possível e são padrões de reversão sendo desenhados. É claro que se a gente tiver a somatória aí de ferramentas e técnicas e etc., como por exemplo, formou topo na média de 21, que é retração de 50% da pernada de baixa, e aí sexta-feira confirma isso, dá também a entender que tá interessante criar esse padrão de reversão ser confirmado eventualmente, né? E aí, de novo, galera, pode formar o topo aqui, sexta-feira, inclusive, confirmar, e a confirmação do pivô só vem fechando abaixo do 114,066, tá? Então, tudo isso, e eu sempre gosto de explicar isso para vocês, a gente não pode assumir as coisas porque o padrão está sendo formado. Na análise técnica, a gente aprendeu, vocês deveriam ter aprendido, né? Com quem vocês tenham estudado aí, que uma coisa, aliás, uma coisa é anular, outra coisa é reverter, não. Isso eu que sempre falo, mas é baseado na teoria de Down, que fala que todo movimento precisa de uma confirmação. Então, seria a confirmação do pivô de baixo somente se perder aqui esse fundo, tá? Senão, a gente pode tranquilamente retomar a tendência de alta e vamos embora, não tem problema nenhum, né? Eu não tô aqui querendo dizer que o mercado vai cair, eu só tô colocando para vocês as possibilidades de se criar um padrão de reversão, certo? Beleza, então vamos embora. O dólar me surpreendendo aqui, tá? Bom, o Ibov fechou na máxima do dia, então amanhã qualquer coisa já também dá a sequência e aí não formaria um topo, por exemplo, né? Porque lembra, Ibov nunca abre com gap, é sempre no 0 a 0, tá? E o dólar perdendo a mínima aqui, ó, do dia 10. E também começou esse movimento, se o dólar fechar para baixo aqui dos 60, né, 4.860, seria a anulação do pivô de alta. Então, é interessante, né, pensar aí o Ibov entrando 2 dias fortes para cima aí, eventualmente tentando até retomar a tendência de alta, e o dólar que tinha formado um pivô já falhar logo na sequência, para nós e para quem está comprado nas ações, é bem interessante, galera. Sinceramente, tá? É bem interessante esse movimento aí para a gente acreditar, né? Que o mercado possa sim voltar para a tendência de alta e o dólar para a tendência de baixa. Beleza? Bom,
A gente está comprado em Banco do Brasil, lembrando, pelo gráfico semanal. Hoje abriu legal e ficou de lado praticamente o dia inteiro. Aí ficou chato, né? Mas, de qualquer forma, o caminho está aberto para chegar lá na nossa parcial. Se vai chegar, lembrando, a gente não tem controle sobre isso, certo? Bradescão confirmou fundo ontem, hoje já subiu legal. Itaú também subiu bem, né? Chegou perto da resistência aí gráfica. Basicamente beijou a média de 21, que é uma resistência por indicador, tá? É, bom, a gente tem que esperar, galera. Assim, o que tinha para fazer basicamente já aconteceu e agora é esperar os próximos movimentos, tá? E Petro, que realmente surpreendeu aí, né? Petro abriu com um gap de alta hoje, não falhou igual tinha acontecido aqui no dia 15, que abriu com gap renovando a máxima histórica e falhou. Eram indicativos que o mercado, que o papel podia entrar uma correção um pouco maior. Acontece que tá forte, rapaziada. Tá forte, tá? Então é muito importante o que eu sempre falo também para a gente não ficar teimando contra os papéis. Hoje tivemos um volume absurdo. Recentemente me perguntaram na live de manhã, que é só para a galera da comunidade. Inclusive, se você não faz parte da comunidade, você tá perdendo, viu? Não vou falar muita coisa, não. Só vou te falar que você está deixando dinheiro na mesa e deixando forte. Não nesse mês, porque a gente está negativo. Mas lembrando que ninguém teve um resultado tão bom aí quanto a gente nesse primeiro semestre. E não é à toa, tá? Mas, retomando aí, né? Recentemente me perguntaram na live que eu faço fechada aí pra galera da comunidade. Como que a gente observa um padrão de exaustão e tal. Se por acaso, a gente só vai saber isso no futuro, tá, galera? É sempre assim. Mas o que está acontecendo na Petro, o que aconteceu, aliás, na Petro hoje, tem características que podem vir a ser um movimento de exaustão, tá? Porque abriu com um gap, um candle fortíssimo, então a gente percebe um corpo de candle muito forte e o volume bem forte também, né? Não chegou a dar 2 vezes o volume médio, mas foi um volume bem acima da média aí e muito acima realmente do que vinha fazendo nos últimos dias. Então, pode vir a se tornar um padrão de exaustão aí mais para frente, tá? Então é importante acompanhar. O que não pode ser feito? Ficar vendendo, teimando contra essa subida. A gente precisa de argumento técnico para pensar nas vendas, tá? E aí a Vale, que também abriu para cima hoje, fechou na mínima do dia, fechou esse gap, que não falta para Vale é gap, né? Tem o de hoje, tem o de ontem, o que não falta é gap, mas fechou esse gapinho aqui do dia 11 com o dia 14, e fechou na mínima do dia de novo. Então a Vale, cara, tá difícil, galera, tá difícil mesmo esse papel conseguir ganhar força, isso porque o minério tá subindo, né? Então tá muito estranho esse movimento de Vale, eu sinceramente não sei o que esperar, tá? O que que a gente tem? Ó, Magalu deixou um sinal de topo hoje no gráfico diário em resistência. Tudo bem que puxaram no leilão aqui para cima, mas papel em tendência de baixa. Deixou topo em várias resistências aqui por indicador. Se amanhã perder os 2,98, seria a confirmação de um topo e a possibilidade do papel continuar essa queda. Muita atenção, tá? Gostaríamos que o papel fosse para cima, mas infelizmente não está indo, né? Bom, destaques aí que a gente tem hoje. Infelizmente, o destaque negativo foi Pão de Açúcar, né? Saiu uma alteração aí da empresa, tem uma questão aí de desmembramento aí, mas não da ação, né? Não da sobre o valor da ação aqui, mas vai sair, vai uma parte vai para outra empresa lá e tal, não importa. Importa que abriu com um baita de um gap de baixa, conseguiu pelo menos segurar nesse fundo anterior aqui, mas foi, pô, sacanagem aí, muito pesado, né? Imagina quem estava comprado, porque é o que a gente comentou hoje na live, aqui não tinha, pelo menos não agora, né? Não tinha venda no papel, tinha dado uma compra mais agressiva, eu não faria e tal, mas aqui seria uma condição de compra pela tendência do papel. Eventualmente uma venda tinha sido aqui, tá? Se fosse para fazer uma venda, mesmo a venda teria acontecido aqui, né? No dia 25/7. Aí seria uma venda técnica, mas não agora. Então imagina, quem comprou, pô, sei lá, tava com o stop aqui embaixo da mínima de ontem. Olha o prejuízo, cara. Isso aqui foi muito pesado
horrível esse movimento aí. A gente teve Eletrobras subindo forte, né? Tinha formado um fundo ontem, esses papéis aí. Elet 3 abriu com um gap de alta, Elet 6 não, mas subiu bem. Um papel que estava na lista aí que eu mandei para a galera da comunidade também foi São Martin. O papel explodiu hoje. Para quem estava pensando em compra, já deu parcial, né? Então o trade aí já sem risco. Eu não recomendei, tá, galera? Só para deixar claro aí. Mas tivemos vários papéis aí bem interessantes, bem fortes, né? O que me chamou a atenção foi que ontem Bova 11 teve bastante volume e hoje até o leilão não tinha entrado, não entrou volume, ó. Então o candle de ontem teve mais volume e o candle de hoje não. O que isso quer dizer? Nada, assim, basicamente nada grave, tá? Mas diferente do que a gente percebeu no Ibov, né? Então a gente percebe que o Ibov estar subindo tem uma relação aí com players se posicionando na lista ali na cesta do Ibov em alguns papéis. Enquanto em Bova 11, ontem entrou um bom volume e hoje o volume ficou mais fraco aí. Não teve tanto interesse da galera comprar Bova 11, tá? Tivemos IFCM subindo 8% e tal, mas assim, realmente acho que o destaque do dia foi Pão de Açúcar, né? A gente teve Zamp aqui. Opa, não, tá aqui embaixo, desculpa. A gente teve Zamp subindo mais 14%, se eu não me engano. Tenda subiu 10%, ó. Pior que deu compra em Tenda, eu não quis fazer, não quis recomendar e foi embora. E ó, Zamp ontem subiu bastante, né? Apesar de ter deixado esse candle meio estranho, 20%, e hoje subiu mais 14%, chegando aqui no próximo alvo que tinha no gráfico. Tá muito legal, muito forte esse movimento aí do papel, beleza? Bom, quem mais? Bitcoin, 2,20 de alta, então ganhou bastante força. Ontem melhorou bem perto do fechamento do candle ali, começou a melhorar, né? Já vinha melhorando antes, mas mais perto do fechamento ganhou bastante força. E por enquanto é uma correção dessa queda toda aí de semana passada ou a outra, né? Dia 17 aqui, tá? O mercado americano hoje quase que inventou de falhar, deu sequência ao movimento, então bem legal, fechou forte aí, que bom. Nasdaq 2,5 de alta, então fortíssimo, com toda a condição também de retomar a tendência de alta, apesar de ter anulado, né, recentemente. Alemanha, marromeno, mas também tá legal. E o petróleo Brent, por enquanto, negativo. Melhorou bastante também, mas agora voltou a acelerar para baixo. Enquanto isso, nosso EWZ, também pela queda do dólar, ganhou bastante força e rompeu aqui, fechando acima de todos os indicadores técnicos que a gente tem na tela, obviamente, né? E tem esse último topinho aqui nos 32,30 para romper. Acima disso é ganhar muita força e tentar renovar a máxima aí do ano. E vambora, galera. Assim, apesar de uma desconfiança que possa ainda criar esse padrão de reversão no Ibov, eu ainda acredito sim na retomada da tendência de alta, tá? E principalmente acompanhando alguns papéis aí. Então, eu ainda tô confiante, tá? Assim, eu sou muito técnico, vocês já perceberam isso, né? Eu só não deixo essas coisas que estão na minha cabeça sobrepor o que eu estou enxergando no gráfico. Então eu preciso saber o que pode acontecer, né? E por isso que eu sempre posiciono vocês. Ó, pode acontecer tal coisa, pivô, topo duplo, padrão de reversão, tarará, mas olhando aí para alguns papéis, olhando para algumas situações, inclusive para o mercado americano, eu consigo também acreditar, né, na retomada do movimento de alta, beleza? É isso, um grande abraço, bom descanso. Deixa o like e comenta aqui nesse vídeo. Me ajude, faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Fui!